Oba! A Carol também tá ok. E a imagem nossa tá boa? Porque a Carol não aparece pra mim e eu não apareço pra ela. A gente não se vê. Isso porque eu queria dar um abraço nela, não posso ver. Carol também está ok. Então vamos embora. Vamos seguir. Vamos. Bom, primeiro agradecer a. Obrigada, Leide. Obrigada mesmo. Primeiro agradecer, né, a Carol. Para quem não sabe, Carolina Vasconcelos, ela é minha prima, nutricionista de Brasília. E eu aqui na Bahia, olha a internet que maravilhosa. E vocês, meninas, vocês podem digitar aqui onde é que vocês estão? Leide, onde tá? Tati, Gabriela, tem uma galera aqui. Conta para nós onde é que vocês estão, né? E, bom, o que que eu lembro da Carol? Com todo, talvez, acho que a Carol nem deve lembrar. Quando eu descobri, peraí que eu vou só preparar umas imagens aqui. Quando eu descobri que eu tinha Gabriela tá em Brasília e daqui a pouco vocês vão me contar onde é que vocês estão, né? Quando eu soube que eu tinha intolerância à lactose, eu tive uma infecção intestinal muito grave e na época, há muitos anos atrás. E o médico, médica, não lembro, nutricionista também, na época me falou para eu parar de ingerir leite, foi a médica, leite, tudo derivado de leite, tudo derivado de glúten também, que ela falou que não saía no exame, mas aquilo poderia me ajudar. Eu tive uma enxaqueca, uma depressão, uma tristeza, imagina, mineira de Araxá, proibida de comer queijo, proibida de tomar leite, me deu uma enxaqueca, tal, eu não sabia quem recorrer. E eu lembro que eu contei para a mãe da Carol, que é uma psicóloga maravilhosa, né, tia Dulce, e ela me passou o contato da Carol, e a Carol falou: não pode parar de uma vez, as coisas não são assim, vai dar enxaqueca. Você lembra disso, Carol? Não lembro, Rê. Não lembro. Pois é, filha, salvou minha vida, porque eu estava deprimida, super Ainda mal. bem que deu certo. Teve outra coisa também, assim, teve alguns pequenos, né? Olha lá, Gabriela, também não fico sem queijo. Ô, Gabi, ó, vou falar, eu agora fico, tá? Porque eu descobri alternativas naturais, mas ontem, por exemplo, eu comi pão de queijo, tem hora que dá um desejo, né? E aí, eu convidei Carol, que eu tenho acompanhado o Instagram dela, e por incrível que pareça, a gente tem trabalhado com mulheres mais ou menos, né, da fase da vida muito parecida e estamos passando por essa fase da vida, que é o climatério, menopausa. Eu vi Carol estudando, né, um tanto, criticando, inclusive, um livro, né? E aí eu falei, gente, eu preciso convidar a Carol, porque, Carol, o que que acontece com as minhas mulheres e que deve acontecer provavelmente com as suas, inclusive como nutricionista? A maioria das mulheres, elas mudam demais o corpo, né? A gente vai ganhando peso e a gordura abdominal. Muitas vezes a gente pensa que a gente tem gordura abdominal, mas muitas vezes é também uma flacidez abdominal e que a massa muscular ela é substituída por gordura. Então coincide dos hormônios mudarem, a massa muscular ser substituída por gordura, da gente não ter aquele ritmo, né? Mas eu não quero muito falar sobre isso, porque quem vai falar isso para nós vai ser Carol. Fala um pouquinho para nós, Carol, sua visão como nutricionista, né? Sobre as mudanças que acontecem no nosso abdômen, nosso assoalho pélvico, no nosso corpo em geral, por favor. Eu gosto de dizer e pensar que nós somos especiais. E eu acho que nós somos, quanto mais eu estudo, mais eu tenho essa certeza. Então, o nosso corpo ele é de fato muito sensível. É, essa sensibilidade ela se reflete não só nessa intuição, né, nesse olhar para a vida, nessa capacidade de enxergar a beleza, mas num corpo que também é muito sensível e reflete as mudanças tanto da nossa linha de vida quanto da influência do ambiente sobre nós.
né? Então, eu acho que é interessante começar assim, porque somos fruto dessa equação, né? Da genética que carregamos, desse feminino e dessa intuição e desse ambiente que vai nos moldando também. Então, a partir disso, a gente, por uma configuração hormonal muito pessoal, muito própria, a gente tende a manifestar no nosso corpo com mais clareza do que os homens as modificações, né? E é aquela história, quanto mais consciência a gente tem, quanto mais a gente se conhece e se domina, mais gentil essas modificações podem ser. Quanto menos consciência, quanto mais à mercê, à deriva a gente caminha, mais bruscas e assustadoras podem ser essas mudanças no corpo, né? Então, nós temos, por exemplo, uma tendência natural a fazer um pouco mais de reserva de gordura, porque nosso corpo está preparado para uma gestação, uma eventual gestação, ela acontecendo ou não, biologicamente a gente tem esse preparo, né? E existe também quando a gente passa por esse terceiro marco, esse terceiro rito de passagem, que, no geral, a mulher que engravidar, ela vai ter 3 marcos, né? Puberdade, gestação e pós-parto e menopausa. Então, quando nós entramos nessa, a puberdade e a menopausa, todas nós passaremos, se tivermos sorte, né, de chegar até lá. A gestação, circunstancialmente ou por questão de opção, pode não acontecer para algumas. Mas mesmo quem nunca teve uma gestação, entende muito bem quando eu faço uma comparação entre a puberdade e as modificações muito grandes que acontecem no corpo feminino na puberdade e na cabeça, e as modificações que acontecem na menopausa. São grandes alterações hormonais, e nós estamos descobrindo mais recentemente que os nossos hormônios conversam profundamente com o nosso cérebro. Existe uma conversa muito íntima entre ovários e os hormônios que são produzidos ali e o nosso cérebro. E se esse cérebro é esse centro de comando, tudo vai modificar. Inclusive, a capacidade do nosso corpo de produzir e armazenar energia e a configuração do nosso corpo a partir desse armazenamento de gordura. E aí a gente pode chegar especificamente na região abdominal, que sim, vai sofrer alterações, a depender do quanto a gente cuidou disso até aqui e do quanto a gente souber cuidar a partir das mudanças naturais do corpo feminino. Foi claro? É tanta coisa para falar que eu fico um pouco perdida. Claríssima, claríssima. Porque exatamente, né? Quando a gente tem essa mudança hormonal, ela vai mudando ao longo do tempo, mas quando acontece, e uma coisa que eu, pelo menos, não fui informada, e muitas mulheres não foram, né? O climatério, e quando você relaciona isso com o cérebro, né? Então, a gente fica meio maluca. Eu não sei se vocês ficam, gente. Eu quero até, olha só, quer ver? Tem um comentário aqui, olha, da Jolie. Inclusive, antes a Leide, que nos ajudou, também é de Brasília, acredito que são suas clientes, suas pacientes, né? Assim, a Leide e a Gabi também. Aí aqui, olha, a Jolie. Fui mãe aos 41, meu corpo mudou muito, estou com 47. Muito difícil para emagrecer, mesmo com dietas e exercícios. E é verdade, isso acontece mesmo. Porque o que eu sinto assim que acontece, quando a gente entra no climatério, acontece toda essa mudança hormonal, a gente fica doidinha. A gente já sofre com a TPM. Aí eu falava, né, que era atenção pré, atenção D, que era durante, atenção pós, porque você recuperar aquele tanto de energia é como se você estivesse afogada lá no fundo do poço, aí você vai mergulhando, mergulhando, aí você respira, passou a menstruação, você tem uma semana para recuperar do afogamento, beleza. Depois vem o climatério, aquela loucura, a cabeça da gente doida, briga com todo mundo, pouquíssima informação da mulher no climatério, né, Carol? Sim. Fala um pouquinho para nós dessa fase. Daí a gente vai então, chegar no... eu não sei, hoje em dia eu já não sei mais se existe pouquíssima informação ou se a gente tem uma educação, uma formação de só se preocupar com o presente e com o imediato.
e de não conversarmos entre nós com as pessoas talvez mais velhas ou que já passaram por aquilo. Não sei se é uma ausência de bons modelos, não sei o que está acontecendo, mas o fato é que com a gente chama de climatério ou perimenopausa, e só para esclarecer, nós chamamos hoje de perimenopausa os anos que antecedem a menopausa de fato, tá? Então, só para que conceitualmente fique mais claro, eu caracterizo uma mulher em menopausa quando completa um ano em que ela não teve mais sangramento, tá? Aquele período, por exemplo, em que ela tem sangramentos mais irregulares, a gente pode chamar de perimenopausa. E o fato é que isso acontecendo dessa maneira, ou ela para de menstruar de uma vez, os anos que antecedem esse um ano sem menstruar são caracterizados como perimenopausa hoje em dia, tá? E para a ciência, em termos gerais, em termos populacionais, quando a mulher ela entra nos 40, então dos 40 aos 48, é quando a média de que muitas mulheres irão passar por esses anos de perimenopausa, tá? E a outra média seria em torno de 51, é quando a grande maioria iria passar pela menopausa. Então, o que a gente sabe hoje em dia, tem sido muito estudado e de fato é muito recente, mas o que eu estava falando é que eu levei o mesmo susto ao passar pelos sintomas da perimenopausa que eu levei quando eu tive um filho. Então, eu não sei se não tem informação ou se a gente foi educada a não correr atrás das coisas até que a bomba estoure no nosso colo, né? Mas, enfim, então quando a Viu, gente Jolie? chega nesse... Você é normal, Jolie. Não, ainda tem essa história da Jolie, é muito legal, porque o que acontece hoje em dia? Como as mulheres estão atrasando, muitas estão atrasando em relação às gerações passadas, o sonho de ser mãe ou a maternidade em si, elas estão emendando as transformações profundas de um pós-parto, muitas vezes único, porque muitas mulheres têm um filho só, com a perimenopausa, sem informação nenhuma. Então é muito, muito, muito delicado, porque a imensa maioria dessas mulheres vai parar primeiro no psiquiatra, porque de fato ela acha que está ficando doida, tá? Porque ela não sabe que uma vez que os hormônios dos ovários começam a diminuir, porque os ovários estão cumprindo a missão deles aqui na Terra, é o cérebro que sente profundamente, tá? Então, aí alguém vai perguntar, porque é muito comum, tá, mas quais são esses sintomas? Começar a esquecer palavra no meio da frase, às vezes uma fadiga absurda, questões de memória, que você acha que você está ficando louca ou com algum processo de demência precoce, os tais dos calores, que são já de fato sintomas mais característicos, mas que uma porcentagem das mulheres nunca nem vai ter. Então é por isso que é interessante a gente falar sobre os sintomas mentais, porque nós estamos em tempos, principalmente pós-pandemia, em que sintomas mentais são, em maior ou menor grau, têm sido comuns a todos nós, né? E é muito importante entender que quem já teve casos de ansiedade e depressão prévios tem uma tendência a manifestar isso com mais força nos anos de perimenopausa e menopausa. É importante ter essa informação para aprender, mais uma vez, a conhecer-se e dominar-se, para daí buscar tratamento e ajuda e acompanhamento de uma maneira integrada e sistêmica como somos, né? E não separada, que nem pedaços, como algumas abordagens tendem a nos olhar, tá? Então, acho que isso é super importante. E aí, só para fechar um pouquinho isso, porque isso é assunto para um mês de conversa, o estilo de vida pré-período, né? Durante esse período e pós esse período será determinante nos seus sintomas, no controle dos seus sintomas e nos seus resultados depois que toda essa tempestade passar, tá? E isso vale tanto se você fizer a opção ou tiver a condição de fazer um tratamento de, por exemplo, uma reposição hormonal, enfim, ou se você resolver tratar de maneira natural. Independente de para onde que vai o seu tratamento, você precisa cada vez mais do estilo de vida como seu aliado e não como seu inimigo. E é aqui que muitas erram, porque a gente tende a querer tratar o sintoma, a se livrar do sintoma final, sendo que houve um caminho longo a ser percorrido para nos trazer até aqui. E isso também tem a ver com as alterações da região abdominal, por exemplo. Com a flacidez como um todo, que na mulher se manifesta muito em rosto e em abdômen, né? Que são as partes que mais incomodam as mulheres em geral. Então, é claro que existe a genética, é claro que existem as situações do envelhecimento naturais, enfim,
mas existe muito a ser feito no dia a dia, naquela construção chata que ninguém quer falar, que ninguém quer cuidar, que fazem, que podem trazer resultados incríveis e que, infelizmente, não é o foco do que é mostrado aqui no Instagram ou do que a própria medicina, no geral, tem trabalhado. Tá tão bom que elas falam mais. É, para quem não conhece ainda o trabalho da Carol, gente, vale muito a pena acompanhar. Eu ia até te falar, Carol, para você começar a salvar seus stories, que são os stories longos, que você devia fazer mais live para nós, que eu sinto falta. Então já vou dando a opinião de seguidor e fã. E uma coisa que a Carol falou que eu acho super importante, que eu acho interessante a gente falar do ponto de vista da fisioterapia, né, e dessa questão do estilo de vida, é que o que acontece assim, né, a gente passa pelo climatério achando que tá ficando louca, tá ficando, né, porque na verdade existe toda uma mudança aí, mas nós não, mesmo que a gente vá ao ginecologista, né, que a gente vai sempre, todo ano, às vezes a cada 6 meses, nós não somos instruídas a fazer reposição hormonal. Eu sinto assim que se eu já tivesse começado a reposição hormonal, teria sido muito mais grave, porque entrou logo a pandemia. Me conta aí se aconteceu isso com vocês. Entrou a pandemia, eu não podia procurar médico nenhum. Quando eu pude procurar uma ginecologista, eu já estava com início de câncer de mama, já estava com meu útero parecendo uma uva passa, porque já tinha mais de 3 anos de menopausa. Mais de 3 anos sem menstruar. Já aconteceu isso com alguma de vocês, meninas? Então, assim, o que eu sinto é isso, assim, sabe? Não é que a gente vai buscar, né? Não se prepara, não é isso. É porque eu acho que é falta de informação mesmo, a gente procurando o profissional de saúde, mesmo porque existe um tabu que agora que está começando a mudar, dizendo que a gente não deve fazer reposição hormonal, porque antes aquela reposição hormonal antiga causava câncer de mama, né? Então, o que aconteceu comigo foi isso. Aí que eu fui começar a fazer reposição hormonal e ainda com a médica pisando em ovos, porque iniciou um câncer de mama na minha mama direita e que, graças a Deus, eu trabalhei muito, falei muito, perdoei muito, colocava a mão e falava que eu perdoava muito o masculino, né, na minha vida. Então, assim, um passado de um pai muito bravo, muito, né, ele fez o melhor que ele, ó, quem apareceu, o melhor que ele pôde hoje, né, com a nossa maturidade. Mas quando você tá no climatério, saiu da menopausa, aquela loucura, né? Então, tanta gente fica tão confusa, briga com todo mundo. Aí, enfim, quando eu descobri, eu ficava lá o dia inteiro, sabe? Falando, ô, mama, eu já perdoei meu pai, eu já perdoei os homens, que, né, que às vezes a gente sofre tantos maus tratos, né? Tanto de homem quanto de mulher, mas pega, né? Principalmente o câncer, ele tem muita relação, não sei se vocês acreditam, mas com mágoa, com ressentimento, com aquela falta de condição de se expressar, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Carol? Ou podemos seguir falando da saúde abdominal? Não, eu acho que eu tenho uma informação para contribuir, que ela é mais recente na minha compreensão do processo, e justamente porque ela mudou muito a minha percepção, e para mim faz muito sentido que a forma como a gente se conta a própria história pode modificar a nossa história, então eu acho que é uma informação importante. Tá piscando aqui para mim, vocês estão me vendo bem? Eu tô te ouvindo Tá perfeito. tudo bem, né? Então tá, é só porque começou a piscar e eu não entendi, mas agora tá tudo bem. É, a informação científica com relação ao que acontece no cérebro feminino nesses três marcos, tanto na puberdade, quanto na gestação e pós-parto, quanto na menopausa, é que acontece conosco uma coisa linda chamada poda sináptica. Poda, existe uma poda, sabe? Uma árvore que recebe uma poda porque ela precisa crescer mais forte e de repente aquelas folhas mais antigas não servem mais para os próximos meses de existência dela, para os próximos anos.
é a mesma coisa. O nosso cérebro, ele encolhe de tamanho nessas fases, porque ele passa por um processo de especialização, tanto na puberdade, quanto na gestação, como na menopausa. E daí, só que ele volta. É o encolhimento temporário, tá? Então, da mesma forma que a menina, que é uma criança, ela precisa de novos elementos e novas percepções e novas conexões para ela se tornar uma mulher capaz, inclusive, de se relacionar e de ter filhos e de formar uma família, ou, enfim, de viver o que ela precisa de viver ali naquele mundo, a mulher que se torna mãe, ela precisa se especializar em ficar muito boa de reconhecer a prole. Segundo essas informações da ciência, essa mãe ela é capaz de reconhecer os filhos numa sala escura só pelo cheiro desses bebês durante muitos anos. Então, ela precisa se especializar nisso. E é óbvio que ela vai ter que diminuir algumas coisas que não interessam mais naquela fase para aprender a ficar boa naquilo que interessa naquele momento. E é exatamente a mesma coisa com a menopausa. Nós estamos passando por um processo de especialização, porque tudo aquilo que nós vivemos até aqui, até os 40, que é mais ou menos a metade da média da nossa vida em termos de expectativa, já foi, né? E agora a gente tem mais coisas para viver. Existe uma nova mulher para florescer desse lugar. E esse cérebro que está encolhido, se achando meio doido, meio esquecido, ele só está passando por uma poda e ele vai voltar. E os estudos mostram que ele volta para o mesmo lugar. E mais interessante ainda, esses estudos têm medido o grau de felicidade das mulheres e encontraram, sem querer, uma gama imensa de mulheres que se dizem muito mais felizes ou felizes como nunca nessa vida a partir de 60 anos. Então, com tudo que a gente tem hoje de informação, de possibilidade de troca ou do que for, nós estamos passando por mais uma fase, mais uma oportunidade incrível de especialização. E não um tabu, ou ai meu Deus, a vida acabou, ou envelhecimento, ou todo um peso que a própria geração das nossas avós e das nossas mães viveram, por uma série de motivos que eu acho sempre muito delicado, né? Trazer com um motivo ou outro é sempre muito complexo. O ser humano é multifatorial e muito complexo. Mas essa informação de que o seu cérebro está passando por mais uma poda sináptica e que ele está se especializando é linda, é importante e é fundamental. Não se esqueça disso jamais. Você não está ficando maluca, você só está se especializando. Ai, gente, eu sabia que a gente tinha que fazer essa live. A Jolie, é Jolie que fala? A Jolie falou que eu tenho um nódulo no seio esquerdo, mas benigno, e a ginecologista falou que minha taxa hormonal está normal e que não é para fazer, deve ser a reposição, né, por conta da diabetes tipo 2, isso é maravilhoso. Aí as meninas responderam sim. A Luciana, terapeuta, meu Deus, quanta informação preciosa. Pois é, gente. A Claudinha, gente, que assunto interessante. Show de bola. Jô Limas. Ah, mas ficou tão lindo, Jolie, Jô. Eu sabia que ia ser preciosa essa live, porque eu tenho acompanhado realmente o trabalho da Carol, né? E eu falei, gente, a Carol tem muito para falar para nós. Nós somos hoje, Carol, um grupo de 106 mulheres no Cintura de Sereia, acompanhadas semanalmente. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a questão da mudança que acontece, né, no nosso abdômen, que hoje eu sou fisioterapeuta, eu atendo mulheres e homens em geral, com todas as especialidades, né? Graças a Deus a vida me levou para atender sempre vinculada ao SUS. Quando eu era professora lá na PUC, eu atendia com os alunos no SUS e depois que eu saí da universidade, eu continuei atendendo no SUS, né? Dessa vez sozinha e eu aprendi demais. E uma coisa assim que acontece com nós mulheres, né, com a gente, é o seguinte: quando a gente tem essa mudança no corpo e a gente começa a substituir, né, nosso corpo começa a substituir aquelas fibras musculares, não são substituídas, mas elas ficam mais impregnadas, digamos assim, né, de uma linguagem mais popular, de gordura, né, de células de gordura. E aquela gordura traz flacidez, né, Carol? E aí, desde muito nova, eu venho
sempre, né, quando você falou aqui, né, que a gente, que o nosso estilo de vida é super importante, né? Então eu sempre tive um estilo de vida bastante ativo, muito saudável, sempre e sempre magrinha, mas uma magrinha saudável, até que eu comecei a notar a minha barriguinha, aquela barriguinha, e eu tentava fazer o quê? Dieta maluca e procurei sim nutricionistas, duas, né? E eu tentava emagrecer porque eu tentava fazer abdominal e a minha barriga, eu virava um palito e a minha barriga estava sempre ali. Até que antes de eu continuar essa história, eu descubro, depois de muito sofrer com o abdominal, que o nosso abdômen, o abdominal convencional para um abdômen que já é fraco por natureza, ele é péssimo. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo inverter minha imagem aqui. QD. Peraí. Aqui. Gente, o negócio é o seguinte: quando a gente fixa a imagem, eu não consigo inverter a imagem. Bom, eu vou inverter com a minha mão mesmo. Olha só. Vocês vão acompanhar comigo aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Aqui, ó. Vocês estão vendo esse músculo aqui? Esse músculo aqui, ó, vou colocar na lateral aqui. Esse músculo aqui, olha, é o transverso abdominal, tá vendo? Essa linha, peraí, deixa eu posicionar de um jeito aqui. Sabe o que que é? É que eu fixei a nossa tema. Não adiantou nada. Eu vou virar aqui meu tablet e a gente vai entender. Olha só. O que acontece é que a gente fica tentando fazer abdominal convencional já com o abdômen fraco. E aí a gente tem esse músculo profundo do abdômen, que ele é uma cinta natural, tá vendo? Tá vendo a pelve lá embaixo, né? Que muita gente chama de bacia, as costelas aqui, ó. Esse músculo aí é o mais profundo do abdômen, que é o transverso abdominal. Ele é uma cinta e ele é unido, os dois lados dele, por essa linha, por esse tecido que a gente chama de linha alba. O que que acontece com esse músculo aqui? O que acontece é que quando a gente tenta fazer abdominal convencional para diminuir a barriga, é lógico, gente, é importante caminhar? É. É importante fazer academia? É. É importante, sim. É importante procurar uma nutricionista? Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu não vivo sem. Mas não adianta, é importante parar de fazer abdominal convencional? É importante. É importante encontrar uma alternativa. E aí eu fui e descubro, né, a técnica da respiração, de purificação do yoga. Então, tem mulheres que estão hoje apresentando como LPF, tem mulheres que estão apresentando como hipopressivos, mas nada mais é do que a respiração de purificação do yoga sendo colocada de uma forma mais metodológica, no sentido de você repetir o vácuo abdominal tantas vezes que você acaba fortalecendo seu abdômen. No entanto, é super importante a gente entender o seguinte: se eu tenho, né, uma musculatura já rica em gordura, é como se eu fizesse uma musculação. Eu tenho que substituir essa musculatura, essa gordura abdominal e aumentar, hipertrofiar os meus músculos. E aí essa técnica, ela me ajudou demais, porque finalmente eu deixei de ser aquela palito barrigudinha. E aí entra a história da diástase, né, das mulheres que ou engordam ou que têm filhos. E aí o que que acontece? A gente vai estudando, aprofundando e a gente descobre também os músculos do assoalho pélvico. Então, mulheres que tiveram gestação, que fizeram cesárea, mulheres que já passaram, como eu, que não tive filhos, mas já passou de uma época, de uma fase da vida e já entramos já na menopausa. Então, tudo isso conta na hora da gente sofrer para poder fazer um abdominal de academia. Então, o que nós fizemos, nós fisioterapeutas, né, e profissionais da área de educação física, foi pegar esses exercícios e adaptar para um protocolo. E foi o que eu fiz também.
Outra coisa também que a gente vê demais, Carol, é a questão da incontinência urinária. Você não vê muito, não, nas suas clientes? Você sabe que a partir de 40 anos a incidência de incontinência urinária é de 4 mulheres a cada 10 a partir dos 40 anos, e a partir dos 70, quase 90% das mulheres têm escape de xixi, seja de urgência ou seja de esforço? Vamos Eu falar um acredito. pouquinho sobre isso? Eu acredito. Bom, isso aí é você que precisa, isso é uma informação nova, né? A gente está sempre aprendendo dos dois lados. Mas eu vejo muito, me corrija se eu estiver falando besteira, mas nós não fomos de novo instruídas a cuidar do nosso banco de músculos, né? E isso da musculatura, né? Que precisa ser trabalhada, cuidada e desenvolvida. E é o que a gente chama dos problemas evitáveis, né? Se a gente soubesse sobre isso, a gente estaria construindo ao longo dos anos para não passar por questões que são constrangedoras pra caramba e são evitáveis, né? É aquilo que você falou, né? Não é que a gente está correndo atrás do prejuízo, mas o que eu acho super importante da gente deixar claro é que a gente tem que correr atrás do prejuízo e o prejuízo tem tratamento. E o tratamento não é tão complexo. O que eu vejo hoje como fisioterapeuta são mulheres assim procurando, não tenho nada contra as clínicas de fisioterapia, mas achando que elas dependem de aparelhos caros. Então, assim, hoje a gente tem o biofeedback na fisioterapia, que é um aparelho, tem eletrodo, né, que a gente coloca dentro do canal vaginal da mulher, tal, para ele contrair. Mas são aparelhos que não é todo mundo que tem acesso. Tem pessoas, eu tenho alunas lá na Amazônia, eu tenho alunas assim em vários lugares do país. Eu moro mesmo num lugar assim que é mais difícil o acesso. Então, assim, são exercícios, gente, que vão trazer de novo o fortalecimento do assoalho pélvico, que vão trazer tratamento para incontinência urinária, tanto de esforço quanto incontinência urinária de urgência, que tem diferença. Então, assim, às vezes a gente se pega num sofrimento, achando assim, nossa, quando eu for morar em Brasília, eu faço uma fisioterapia pélvica. E não é, ok? São exercícios tão simples. Olha, aqui, ó, a Jo. Fiz 10 sessões de fisioterapia pélvica ano passado. Bexiga hiperativa e escape de esforço. Quando espirrava, tinha que cruzar as pernas. Passou exercícios para fazer em casa também. Exato. Porque são exercícios, gente, que eles são exercícios simples, são exercícios que não são complicados e que, sabe o que é mais legal? Que eu fui vendo, assim, porque eu desenvolvi primeiro o método para afinar a cintura e fortalecer o abdômen. Fui vendo as queixas da grande maioria das mulheres, queixas de incontinência urinária. Aí eu desenvolvi um tratamento online, né? Que eu tenho cursos online para incontinência urinária. Para minha grata surpresa, aquele curso de incontinência urinária afina a cintura e deixa o abdômen bonitão, porque a gente trabalha junto a respiração. Então, muitas vezes, ô Jô, conta para nós aí se você melhorou e conta vocês, meninas, que estão aqui na live com a gente, se isso acontece com vocês, de achar que fisioterapia é aparelho caro, achar que fisioterapia é deitar numa maca e ficar colocando choquinho, né, e outras coisas, quando na verdade, gente, a fisioterapia é muito mais de movimento, muito mais de exercício. E eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu acho que compensa, que vai trazer muita esperança para vocês. Olha só, a grande maioria das minhas alunas, a grande maioria mesmo, tem incontinência urinária e tem um abdômen flácido. Essa aluna, por exemplo, aqui, que a gente fala que é a nossa modelo, é a Amélia. A Amélia, ela me procurou com esse abdômen aqui, olha. Eu não sabia o que eu ia fazer. Ah lá, ó, a Jo, melhorei sim. Aí, ó, tá vendo como tem melhora? A Amélia tem 62, 63 anos, se não me engano. Esse resultado que vocês estão vendo aqui, ó, é um resultado com um mês. E ela disse pra mim que já melhorou mais. Já melhorou mais. E
Isso acaba fortalecendo o abdômen e o assoalho pélvico e é um excelente pompoarismo, trazendo mais prazer para a mulher. Essa aqui, olha, Thaisa, essa menina aqui, Carol, ela, viu, meninas? Ela é professora de yoga, atleta. Eu era também mega, mega atleta, mega mesmo. Essa menina aqui, quando ela foi avaliada por mim, não tem muito tempo, ela apresentava uma diástase infraumbilical, uma diástase baixa, típico de gestação que não voltou sozinha, mesmo ela fazendo atividade física intensa, muitas vezes a atividade física intensa aumenta a diástase, né? E aí um mês o resultado dela, olha, professora de yoga, olha a diferença do abdômen dessa menina aqui, né? E ela ali fazendo 1 milhão de atividades como nós, né? Achando que aquilo ali vai resolver o caso dela. Outra pessoa também que teve um resultado incrível, Marina. Também é um resultado bem, bem recente. Marina, esse palito de pessoa super saudável. Quando me procurou, tinha também uma diástase infraumbilical, tá vendo? E geralmente o que acontece? Todo mundo sabe o que é diástase, é porque eu falo tantas vezes em diástase na live, que eu acabo esquecendo de falar de novo. É uma abertura daquela linha alba que eu mostrei para vocês. Então, forma um enfraquecimento na frente do abdômen e causando uma distensão abdominal, uma fraqueza, incontinência urinária, tudo isso. A Marina, com 1 mês de prática, ela ficou com esse abdômen aqui, olha. E ela achava que ela tinha que fazer o quê? Abdominoplastia. E não é, não precisa. Aqui ela, bonitinha, mandou isso aqui para nós, olha. Ela, antes com aquela barriguinha flácida, magérrima, 1,80 m de mulher, com uma filha de 10 anos, e ela, atualmente, 1 mês depois de prática. Ela achando assim, eu achava que aquela, né, aquela barriguinha ia ser só abdominoplastia. E o que, olha, o abdômen da Thaisa, quando ela começou, bem redondinha a barriguinha dela, e aí a barriga dela o abdômen dela começa a tornear. Já tá torneado, né? Não tem. Tanto que ela. Outro dia ela até falou que ela até diminuiu a prática. Mas o que acontece é que, apesar da gente saber que a gente tem um abdômen fraco, seja com diástase, todo mundo sabe o que é diástase, gente. Qualquer coisa, a Jo melhorou os dois, ó. Diástase, mesmo com diástase, ou que seja só um enfraquecimento, o problema é o tal do abdominal. Esse tal desse abdominal é uma dor de cabeça, porque se você realmente não tem um abdômen forte, você vai recorrer ao abdominal, é uma coisa recente, teoricamente, assim, esse trabalho dos hipopressivos melhora. Aí a Mari pergunta aqui, né? É, então, se você tiver um pouco de diástase e gordura visceral, melhora? Melhora, amor. Você acabou de ver aqui a foto da Amélia, cadê ela? Amélia, eu, sinceramente, gente, eu falei, olha, Amélia, eu não sei se eu vou conseguir te ajudar, mas olha isso aqui, gente. Olha o corpo dessa moça. 62 anos, olha só. Cadê ela? Aqui, ó. Tá vendo? A Amélia era um conjunto de gordura abdominal com alimentação. Então, é aquela coisa de pão, muito glúten, leite. Aí, o que que essa danadinha fez? Ela seguiu, né, o que eu pedi para tirar mesmo glúten e derivados de leite, porque não é só a lactose, né, Carol? É a caseína, é um monte de coisa. E a questão também do trabalho respiratório postural. Quer ver? Aqui, Claudinha. Olha só, a Claudinha tem esse problema, uma obesidade, né? Mas é muito mais do que uma obesidade, que você vai ver o corpo dela é lindo, mas é uma fraqueza, né? Então teve bebê, os meninos já jovens, e aí com 21 dias de prática, olha isso aqui. Então ela diminuiu a ingestão de leites, né, e derivados, glúten. Viu, gente? Nós temos um livro de receita, viu, Carol? Vou mandar para você, Ah, para quem legal. quiser. Olha a cintura dela, 97 para 86, e a parte que ela mais queria perder, pochete, 106 para 96. Gente, 10 centímetros de cintura em 21 dias é uma loucura, né? Claudinha, melhorou o meu rosto, minha imagem?
que eu não tô vendo, né? A gente não tá se vendo, infelizmente. E aí, Carol, você poderia falar para nós essa questão do leite, do glúten, como que eles têm relação com essa distensão abdominal? Tá. É, eu acho que, em termos gerais, o que a gente precisa sempre pensar quando estamos falando em envelhecimento natural e a melhora estética, melhora daquilo que a gente vê no espelho, né? A gente precisa sempre pensar em saber que a produção de colágeno diminui, acho que todo mundo sabe o que é colágeno, né? Colágeno é um tipo de proteína estrutural que está extremamente presente nessas estruturas que a Rê mostrou que eu não vi, mas que eu conheço. É, então, esse tecido conjuntivo entre que une essa musculatura e toda essa estrutura dessa região do corpo, como todo o resto. Então, colágeno é a estrutura. E hidratação. Então, eu preciso pensar, quando eu penso em nutrição, para melhorar esses parâmetros, eu tenho sempre que checar se o meu consumo de proteínas está adequado. E eu já te digo que 90% dos casos que eu atendo não está. As mulheres consomem menos proteína do que elas precisam, tá? E a gente tem também, geralmente, no outro lado da moeda, outros extremos, em que as pessoas estão consumindo excesso, não estou falando disso, estou falando de uma quantidade adequada de proteína para o seu caso. E aí aqui é muito importante reforçar que nós estamos aqui dando parâmetros gerais, mas nada substitui, né, um atendimento individualizado com o seu caso, assim como uma consultoria específica da RIA, com um método que vale para todas, mas que vai ser lapidado e especializado se você conseguir que o profissional te olhe e te oriente, né? Mas em termos gerais, a gente precisa de consumo adequado de proteína e hidratação. E depois disso, de diminuir tudo que nós pudermos para reduzir o que nós chamamos de inflamação crônica de baixo grau. Então, o nosso corpo foi programado para, num processo de uma agressão externa, por exemplo, eu sofro um corte, né? Eu estava cortando algo na cozinha e cortei o meu dedo. E com isso vai ter uma mobilização do meu sistema imune, do meu exército para lá, vai ficar vermelho, vai arder, pode até fazer uma secreção, que eu tenho uma inflamação que foi feita para ser aguda, o meu corpo resolve aquilo rapidamente, o mais rápido possível, e esses níveis de inflamação caem e a vida segue. O que vem acontecendo é que, como nós estamos expostas a excesso de toxinas nunca antes vistas nesse planeta, inclusive por via da alimentação, ou talvez boa parte disso, nós estamos gerando inflamações silenciosas nos nossos sistemas, e daí você pode sempre pensar em intestino primeiro, geralmente começa por esse intestino, e isso vai gerando uma série de problemas, porque é como se o corpo estivesse sempre em alerta, tentando eliminar um agressor, ao invés de cuidar, por exemplo, de um bem-estar, ou de uma barriga mais durinha, mais cuidada, enfim. E daí, é aí que entra glúten e leite, tá? É muito importante dizer isso, porque glúten e leite, trigo e leite, e todos os seus derivados e variações são alimentos. E eles não deveriam entrar na cabeça do imaginário das pessoas como vilões absolutos e tire e pronto. Pelo contrário. Mas, como são alimentos em que a nossa cultura consome em excesso, existe um preço a se pagar, tanto em termos de pesticidas, como em condições de armazenamento, como em melhoradores, como em processamento, para que nós tenhamos com abundância esses alimentos na nossa prateleira. Então, nós não sabemos ainda o que causa em cada um, quando é o caso, sensibilidades ou intolerâncias a esses alimentos. Nós não temos certeza, nós temos desconfianças, tá? O mais importante é que, como nós consumimos em excesso e a qualidade desses alimentos que nós encontramos nas prateleiras dos mercados tem sido duvidosa, para muitas de nós, eles têm, assim como vários outros alimentos, mas eles têm nos feito mal. Mas não é para alimento nos fazer mal. Tá? O que nós precisamos começar a pensar é o que no meu estilo de vida está causando uma incompetência do meu sistema digestivo, principalmente, para que eu não consiga metabolizar, absorver, quebrar e eliminar aquilo que não me serve de uma maneira competente como eu nasci para ser. Tá? Então, é isso. Assim, muitas mulheres apresentam melhora
não é normal, e é comum, mas não é normal ter distensão abdominal quando come trigo, por exemplo. Mas entendam que o problema não necessariamente é o trigo, tá? É um conjunto de fatores que me levam a não reagir bem a um alimento que tem lá todas as suas modificações, mas que originalmente é um grão ancestral. Tá? E que, na verdade, ela permitiu que civilizações inteiras não morressem de fome em períodos muito importantes da história. Então, é só para dar uma provocadinha, assim, de propósito consciente mesmo, de que o buraco é mais embaixo, mas que sim, quando você retira um excesso de algo, porque a gente tende a comer em excesso aquilo que está nos fazendo mal, meio que por vício ou por costume, tende a melhorar. Tá? Então, se você come alguma coisa e imediatamente você se enche de gases, com odor ou não, a sua barriga parece que está de 3 meses de gestação, atenção! O teu corpo está te sinalizando que há algo errado com o teu sistema digestivo, tá? Geralmente, retirar glúten e leite para quem é sensível vai ajudar muito num primeiro momento, mas você precisa entender o que está acontecendo geralmente com as bactérias do seu intestino e da sua microbiota como um todo. Nós não somos o que comemos, nós somos o que as nossas bactérias comem. E quem são as bactérias que nos habitam? Essa é uma pergunta mais profunda, mas é ela que vai determinar. Inclusive, os agentes de recuperação de pele e de musculatura, isso que a gente vai perdendo, né, ganhando mais capacidade de ganhar gordura e não construir músculo, proteína, hidratação e microbiota. Então, tudo isso eu preciso começar a avaliar de uma maneira mais integrada, mais sistêmica, entendendo que o meu corpo é um só, com a minha história, com as minhas circunstâncias, e que eu vou ter que me desdobrar aqui, vou ter que me empenhar em conhecê-lo e dominá-lo, de novo, né? É a minha frase dessa conversa. Então, quando a Rê fala dos exercícios, é uma academia, né? A gente precisa encarar a vida como para aquilo que importa, e o nosso corpo importa muito, a nossa funcionalidade, a nossa competência corporal, biológica importa muito, como uma academia. Só que é aquela que você tem que ir todo dia e fazer um pouquinho, né? Tudo aquilo que importa vai te dar trabalho, mas é um trabalho que vai te devolver muita coisa boa. Então, assim como os exercícios, né, que a Rê está descrevendo, são fundamentais que você faça para que você tenha competência muscular, consciência, etc. A alimentação é a mesma coisa. Você pode tentar usar o suplemento, você pode usar o atalho, eles vão te ajudar. Mas se você quiser realmente resolver o problema, você vai ter que se debruçar sobre a tua história, sobre a sua tentativa e erro, e descobrir aquilo que está te fazendo mal e ter coragem suficiente para mudar. E isso é onde a maioria trava. Principalmente quem é mineira de Araxá, ou é filha de mineiro. Eu tenho um pai que cresceu, que o meu filho não comeu açúcar até os 3 anos, mas comeu pão de queijo aos 7 meses. É isso. Então, assim, cada um tem seu fala para resolver. Não, gente, para quem não conhece, assim, a história, eu tenho muita gratidão à mãe da Carol, que é a tia Dulce, e ao tio Dimas. Eles são os tios, assim, muito próximos, assim, que apesar da gente ter muita distância, eu amo demais. A mãe da Carol, a tia Dulce, só falar uma coisa aqui, que a Helenita falou aqui, ó, acontece comigo quando eu tomo leite, barriga inchada, digestão horrível e gases fétidos. Acontece. Quem não pode, ainda mais quando tá numa fase inflamatória, acontece realmente. E é na hora. Aí eu lembrei de duas coisas. Primeiro, tia Dulce, mãe da Carol, ela é uma mulher muito batalhadora, sempre fantástica, incrível. Meu Deus, é uma loucura de mulher. E ela me ensinou, Carol, a fazer o pão de queijo, a receita de pão de queijo para vender. E foi o que me ajudou a me manter na época que eu estudei, na época da faculdade. Eu vendia pão de queijo. Eu estudava no interior de São Paulo, em São Carlos, e eu vendia pão de queijo, que era a receita da tia Dulce. E o pai da Carol, ele, o tio Dimas, que é uma figura, ele uma vez, ele foi cuidar da vovó, a gente teve uma avó, ela desencarnou já com 94 anos, né? E ele foi ficar com ela um tempo, e ele chegava lá e ele já fazia a vitamina dela. E ele enchia aquela vitamina de leite. Ele, toma, menina, aquele jeito dele, né, Carol? Aí eu, tio, se eu tomar essa vitamina, eu vou passar mal na mesma hora, viu, Helenita? É na hora. Eu falei, se eu tomar essa vitamina com leite, tio, eu vou passar mal na mesma hora.
Imagina, não vai nada. Acho que Carol, quando a vovó faleceu, eu não sei nem se você já tinha formado, né? Eu Aí, estava na época, eu estava na Bahia. hã? Eu estava na Bahia, Tava então na estava por lá. Bahia. É, aí eu tomei pra agradar ele um pouquinho, só um pouquinho assim. Eu lembro até hoje ele colocou naquela xicrinha de vidro, assim, aquelas. Gente, mas foi assim, na hora, ele ficou de cara. Ele falou: Não, isso é psicológico, isso é psicológico. Eu falei: Tio, não é. Infelizmente, não é. Então, assim, a gente tem que se conhecer, tem que conhecer o próprio corpo, porque se a gente não experimentar, não observar, e o equilíbrio, né, Carol? É, Equilíbrio das coisas, né? isso Nada demais, nada em excesso, é, né? são dois pontos de atenção. Quando tem sintoma assim, Helenita, de fato, a primeira coisa é você tirar o agressor. Você tem que tirar o que está te fazendo mal, recuar para observar um pouco mais, tá? A recomendação, o tratamento para intolerâncias alimentares e alergias, não alergias, mas para sensibilidades e intolerância, porque a alergia é aquilo que você não deve mais entrar em contato, é diferente. Mas sensibilidade e intolerância, o tratamento é tira tudo por um tempo. E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando que tem que tirar também os produtos chamados zero lac, porque eles não são isentos 100% de lactose, dependendo da sua sensibilidade, vai continuar te fazendo mal e agredindo o seu intestino. E daí vai atrás para melhorar a qualidade desse intestino, tá? Não adianta só tirar e seguir a vida e depois daí 1, 2 meses ou 2 semanas, porque vai chegar uma situação social que vai te tentar e você não vai resistir, e você vai voltando tudo aos poucos. Então, quando vocês perceberem esse tipo de reação é sintoma. E lembrem que sintoma é sempre um amigo, tá? Então, e aí tentou, você falou que tentou, tirou por 30 dias, tentou novamente, a reação foi diarreia. Se você não fez nada com esse intestino nesse período, você precisa fazer, e pode ser que o teu corpo não dê conta de leite mesmo. Pode ser que se você tirar um período maior e as suas células se recuperarem, você consiga usar derivados mais distantes, mais processados. Então, exatamente, aí você descobre se você vai ter cautela com ele. E pode ser que você, em situações emergenciais, ou em viagens, ou em festas, você use lactase e consiga lidar bem sem passar vergonha, né? Sem passar por tanto desconforto. Então, por isso que a gente fala, a gente orienta, mas a orientação individual, ela é insubstituível, tá? Isso é muito comum. Eu só faço questão de deixar claro que não é todo mundo que tem que tirar, tá? Às vezes, isso eu atendo demais, assim. A pessoa, quando ela tira essas coisas porque ela escutou que a amiga tirou e melhorou, ela às vezes arruma um problema para ela que ela não tinha antes, porque ela desnutre, ou ela se inflama ainda mais, porque ela substitui por um monte de carboidrato refinado, que porque não tem glúten e não tem leite, ela acha que pode, mas ela está muito mais inflamada porque ela está subindo muito, fazendo picos de insulina e glicemia, que é o que inflama de verdade. Então, cuidado. Tire aquilo que faz mal para você. Investigue aquilo que está acontecendo com o seu corpo. E não saiam tirando tudo, não saiam tirando tudo sem orientação, porque vocês tendem a piorar, tá? É importante entender o que acontece com o seu corpo, quais são as suas sensibilidades. E outra, testem procedências de leite e tipos de farinha diferentes. Invistam nos fermentados, que ninguém fala muito mais sobre isso. É muito diferente um pão feito com uma boa farinha de qualidade, geralmente importada, é mais difícil achar boas farinhas aqui, com uma fermentação lenta, uma fermentação natural, de um pão feito da padaria da esquina, com a pior farinha que tem, com os ingredientes mais baratos, da maneira mais rápida, em que esse tipo de trigo e com essa fermentação faz muito mal para o corpo, tá? É muito diferente um leite ultraprocessado com um leite orgânico, de uma procedência conhecida, ou até das vacas A2A2. De um produtor mais próximo, que tem menos problemas de transporte, conservantes, etc. Fiquem atentas a todas essas variáveis. Eu sei que é muita coisa, mas quando você começa a se estudar, a pesquisar sobre você, isso que a Rê está falando, né? Você imagina você ter na tua mão alguns exercícios que você possa fazer diariamente que vão te evitar de pensar em usar um fraldão com saúde, mas você sabendo que você está com uma fralda durante o dia, você está com uma incontinência que é evitável, com pequenos exercícios, né? O que pode melhorar muito. Então, entendam que vale muito a pena, que vai dar trabalho sim, mas que quando você mergulha nesse universo, ele é encantador. Porque não é só uma questão, quando a gente fala de um conceito de saúde abstrato, a gente está falando de viver cada dia com muito mais vitalidade, com muito mais energia, com muito mais disposição.
E eu tenho uma desconfiança que nós somos feitas para isso. Nós só estamos ficando muito adoecidas por tantos estímulos, entendeu? Ah, eu sabia que ia ser bom demais ter Carol aqui com a gente. Gente, já deu 1 hora de live. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Amém. Vamos ter que marcar de novo. Carol, quero te agradecer. Vou só mostrar para o pessoal aqui quais são os cursos que eu tenho desenvolvido. Daqui a pouco vai ter mais, sabe? Agora a gente está saindo do forno um curso que é para dor no ciático. Todos os cursos, gente, que eu crio, são todos pensando no fortalecimento do abdômen, porque o fortalecimento do abdômen, ele é a raiz, né? Você tem um abdômen forte, você tem um assoalho pélvico forte, você tem tudo forte, né? A base, seu equilíbrio. E aí, só mostrando aqui para vocês um pouquinho, ó. Aqui a gente tem um protocolo 21 dias, que são os exercícios hipopressivos específicos aqui, né? Cintura de sereia. A gente tem algumas receitas saudáveis sem glúten, sem lactose, uma ficha de avaliação, que é super legal que a gente desenvolveu, tá? Receitas para o café da manhã. Quem quiser, manda notícia que a gente manda de brinde para vocês, tá? Uai, cadê os cursos? Ixi, salvei 2 vezes a mesma imagem. Mas o que é importante a gente tem? A gente tem um curso, eu falo a gente porque nós somos uma equipe, Cláudia, Luiz e eu por enquanto, e eu falo a gente porque a gente cria muita coisa juntos, tudo junto. E aí a gente tem o curso para incontinência urinária, que na verdade é como se eu estivesse na casa, na sua sala. São videoaulas que a gente vai fazer juntos. Então, vocês juntas, né? Vocês vão colocar o videozinho lá do YouTube e vão praticar como se eu estivesse junto com vocês. E tem do joelho, vai sair agora quadril, ombro, todas as articulações. Mas o muito interessante o curso que a gente está saindo agora, além do cintura de sereia, é o dor no ciático, é um protocolo para quem tem muita dor no ciático. Então, assim, tem muitas opções. Não falar que não quero, não posso, né? Não são demorados, né, Carol? Não são exercícios que você vai levar mais do que, no meu caso, 10, 15 minutos por dia. Só 2 vezes por semana que eu peço empenho por mais tempo, que é como se você praticasse uns 300 abdominais, só que você não vai fazer abdominal, você vai fazer hipopressivo. Antes da live cair, vou só mostrar para vocês um pouquinho da técnica do cintura de sereia, baseada na respiração de purificação do yoga. E eu vou pedir a vocês para seguir os 2 exercícios fixados no meu perfil. E obrigada, Claudinha. E os 2 exercícios fixados no meu perfil e a aula, que só na aula que eu dou, vocês já aprendem um exercício que é maravilhoso para incontinência urinária e para fechar diástase e afinar a cintura. Se vocês quiserem, no fim da aula, eu vou e apresento, né? O curso mesmo, e se vocês quiserem, vocês podem optar ou não por comprar o curso, tá? Mas só os exercícios que eu dou e no meu feed e a aula que eu dou no link da bio já são exercícios que também já vão fazer muita diferença. Luciana, bora, Luciana, ó, vamos lá, vamos fazer juntas, tá? A gente vai, só para vocês terem uma ideia. O segredo do cintura de sereia é crescer aqui, ó. É crescer a cintura. Porque veja só, Carol, você tem uma aluna lá, uma cliente sua, com essa postura, às vezes tem uma hiperlordose, né? Aí tá lá, aquele barrigão. Você vai palpar, ou tá duro, ou tá flácido, ou tem diástase, mas você tem essa postura aqui, olha meu abdômen, gente, presta atenção aqui, ó. Eu vou crescer na minha cintura. Eu já tenho consciência corporal para isso, mas olha, vocês vão aprender. Eu cresci a minha cintura, ó. Tô crescendo na minha altura, aqui. Relaxando meu ombro e afastando minhas costelas da minha pelve. Olha esse abdômen, ó. Postura, eu não tô contraindo meu abdômen não, tá? Cintura de sereia já começa por aqui. A respiração da cintura de sereia, a gente inspira contando, vou falar uma bem simples, tá? A gente inspira contando até 3, cresce aqui. Agora vamos expirar com um sorrisinho no rosto, crescendo aqui. Não sei se vocês estão me vendo inteira.
mas acho que sim. Vamos tirar essa bendita diástase. E ó, palpa teu abdômen, ele vai ficando muito mais durinho. Inspira e expira. Se você mantiver essa distância aqui, seu abdômen só não fortalece se ele não quiser. Se a gente incluir o vácuo abdominal, então, que é, ó, é isso aqui. Vou fazer um bem exagerado só para vocês verem, ó. Vou travar as glotes e vou sugar. Olha isso. Olha o que acontece com o abdômen. Então, só que você vai fazer igual o pessoal fala assim, Rê. Ó, gente, vocês vão pegar os meus 2 exercícios que estão fixados no meu perfil, fica de tarefa, hein? Quero ver na próxima live. E vão praticar, porque o corpo muda. O que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa vira para mim e fala assim, ai, amiga, né? A pior aluna é a amiga. Aí ela, eu tô praticando. Eu falei, como que você tá praticando? Quantas vezes? Assim, ela, eu vou no espelho e faço 3 vezes. Gente, fazer 3 vezes é mesmo que você deitar e fazer, sei lá, 3 vezes um movimento. Quero fortalecer meu braço. Você vai lá, faz um tríceps, né? 3 vezes. Não dá. Não dá. Você tem que seguir um protocolo. Isso é importante. Então, qual é o protocolo do Cintura de Sereia? Um vídeo, eu tenho 4 videozinhos de aula feitos na beira do rio, na praia. E aí você vai praticar um por dia. Porém, durante a semana, você tem que escolher 2 vezes por semana, por exemplo, terça e quinta, quarta e sábado, você escolhe, mas 2 vezes por semana você tem que praticar os 4 vídeos juntos. Ou fazer uma aula ao vivo que fica gravada. Isso dá o resultado que vocês viram da Claudinha. Bom, o Instagram não derrubou a gente, não, mas daqui a pouco eu tenho que atender meus pacientes. Mas isso foi o resultado que vocês viram com a Claudinha. Isso foi o resultado que vocês viram com as outras alunas. Então, assim, se você faz bonitinho, é igual alimentação, né, Carol? Exatamente. É isso. É matemático, o resultado vem. É. Então, Helenita, se você tem essa bendita diástase, dá uma notícia lá para nós, porque fecha, viu? O que acontece, só para finalizar, é o seguinte: você tem lá a bendita da diástase, está aberta aqui. Você com aquela posturona aqui. Quando você cresce, ó, ela vai fechar. Então, o que acontece é assim, tem diversas pessoas que estão aí colocando no Instagram todo tipo de exercício que às vezes eu falo, meu Deus, porque já tem o abdômen forte e acha que aquele exercício vai fazer bem. Só que não vai, que é super perigoso. Por quê? Se você faz o vácuo abdominal, igual eu fiz, sem crescer, a sua diástase vai abrir mais. Se você faz esse exercício respiratório, 300 mil, você faz só isso, já fortalece o abdômen. Mas se você não crescer, se você não seguir um protocolo, o seu corpo, ele não vai entender que é assim que é para ele ficar. Quando você faz isso repetido, então tá lá, ó, na primeira semana, você ainda tem aquela posturinha. Na segunda semana, a posturinha já tá mudando. Na terceira semana, sua postura praticamente, entende? Quando for igual eu, assim, que já tô praticando desde o início da pandemia, você vai bater no meu abdômen, ele tá uma pedra. Às vezes eu tenho uma pochetinha, ontem não aguentei, comi pão de queijo, tá? Mas ele é forte, eu não tenho mais aquela barriga, aquele bujãozinho que eu era. Então, assim, é tudo com disciplina. E não é muito tempo. Se fosse muito tempo, né? Aí, olha só. Ei, Luciana, bora, bora. Mas a Claudinha falou umas coisas super bonitas. Carol maravilhosa, vamos seguir o Instagram dela. Carol, qual que é seu Instagram mesmo? Tá aqui, né? Eu, Carolina Vasconcelos. Eu, Carolina Vasconcelos. Aí depois teve mais comentários tão lindos aqui, cadê? Acho que foi esse da Claudinha. 2 profissionais preparadas. Vários comentários muito lindos aqui. A Helenita. Eu pensava que 52, pesava 52, era bem magrinha, tive bebê de 4 quilos. Por isso que você tem diástase.
E muitas vezes a diástase depois da gravidez, em algumas mulheres, a diástase não fecha. Você tem que carregar o menino, você carrega peso. Aí quando junta aquela bolsa de sacola, o bebê, isso tudo abre a diástase. Permanecer muito tempo sentada abre diástase. Tudo isso causa diástase. Então, assim, o abdômen feito bola murcha, aquela pele meio flácida, né? Tem muita gente que sonha em fazer abdominoplastia, não faça. Primeiro faz o protocolo, fortalece seu abdômen, procura nutricionista, procura Carol. Depois pensa, ah não, sobrou muita pele, vou ter que fazer. Mas quando você for fazer, vai ser só a pele. Você não vai cortar músculo, você não vai drenar a gordura. Isso é super importante, né, Carol? Sim. É a mesma coisa com qualquer intervenção que você queira começar pelo fim, começa pelo começo. Primeiro você faz você tem um caminho para percorrer, depois você vai cuidar do detalhe. Vocês querem começar pelo detalhe, aí vai dar tudo errado. O detalhe seria abdominoplastia? Né? Exatamente, a mulher quer começar, sei lá, ela tá muito chateada que o cabelo afinou, a menopausa é muito comum, né? O cabelo afinou, perdeu volume, ou a pele tá derretendo no rosto. Aí ela começa pelos procedimentos estéticos, gasta uma fortuna, gasta com suplemento para cabelo que não tem nada muito validado, e gasta uma grana, mas ela não muda de dentro para fora. Ela não quer olhar, ela não lembra que cabelo é feito a partir de nutriente, que pele é feita a partir de nutriente, que ela precisa desinflamar e dar para esses sistemas os nutrientes certos, tirar os agressores, dar os protetores, para que ela construa de dentro para fora uma casa bonita e viçosa. Mesma coisa, né, do abdômen. Você quer eliminar a flacidez, mas como se você não treina? Como se você não constrói banco de músculos, né? É isso, tanto para o abdômen quanto para todos os outros sistemas do corpo. Comecem É, pelo começo, e não pelo final, né? Não pelo detalhe. A abdominoplastia ela pode ser indicada, que não é a nossa área aqui, aí é uma parte médica, mas vocês ignoram o que realmente faz diferença, que são que é a nutrição, que é a fisioterapia, que é a psicologia, são as outras áreas da medicina. É, nós precisamos todas trabalhar diariamente por nós mesmas, né? E não é nada demais, não é um absurdo, é um tempo dedicado que o resultado vem e ele vem com muito mais força e com muito mais, de uma forma muito mais perene. exato, com resultado que vai durar, né? Tem tanta Exatamente. aluna minha que até hoje me manda mensagem, fala, Rê, eu parei um tempo, tal, quando eu fui fazer polichinelo, eu não tive mais perda, escape de Exato, xixi, né? Então exato. são que o corpo Você entendeu aprende. que E aprende. assim, você vai investir num suplemento, você vai investir nele por 30 dias. Na boa, o que 30 dias de qualquer intervenção, que seja boa ali naquele momento, vai fazer diferença no teu longo prazo? Não vai. Você vai fazer um procedimento estético no seu rosto, que daí a 6 meses, um ano no máximo, você vai ter que repetir. Por quê? Porque se você não muda a estrutura de dentro para fora, isso não vai se sustentar, ou vai se sustentar menos ainda, ou ainda vai ficar gerando outros problemas que você vai ter que ficar corrigindo, né? O efeito Frankenstein do processo. Então, de novo, É, a gente não é contra nada. Faça todas as coisas que você tiver com vontade, mas estude sobre elas, pesquise sobre elas, porque a responsabilidade sobre as consequências do seu próprio corpo é sua, né? Não é do profissional que está te oferecendo um serviço pontual. Então, eu sempre penso que a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, elas são as profissões mais difíceis da área da saúde, porque nós ensinamos para a pessoa a se cuidar. Nós damos o caminho do dia a dia, né? Daquele resultado que é construído no empilhamento da rotina diária. E hoje em dia as pessoas querem só a barriga tanquinho da foto, mas elas não querem saber o que foi feito para poder chegar até ali com saúde, de uma forma factível, de uma forma boa para todo mundo, né? é isso. Helenita aqui. Gente, vai cair uma tempestade, ó, que delícia! Querida, eu queria, Helenita. Ah, eu queria muito te pode. agradecer, mas eu também estou com um horário super apertado. Agradecer o convite. Agradecer a oportunidade, dizer que eu estou continuo à disposição, disponível para vocês que sempre que precisarem, podem mandar direct, podem me perguntar pelos canais todos. Traremos novidades também em breve. Fiquem de olho que acho que vocês vão gostar do que vai chegar por aí. Muito obrigada, Eba, Rê, de novo pelo convite. eba. E Helenita, se você tem 50 anos,
você pode ficar tranquila que seu abdômen vai fortalecer, viu? Manda notícia para nós ali no direct, a Lu. A gente está abrindo vagas para mentoria, tá bom, gente? Vai ser um acompanhamento de 6 meses, colada, com preço bem popular para que todo mundo possa participar. Temos ainda algumas vagas. Um beijo, gratidão. Beijo, Rê, Quero muito assistir a live para ver a tua cara. beijo a Um beijo. todos. Obrigada Tchau, pela mulher. participação. Maravilhosos. Tchau, Gratidão. tchau. Tchau. Tchau.